A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal Éber Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos dando início às lições bíblicas jovem do primeiro trimestre do ano de 2022. Amém? Vamos iniciar a nossa lição e este trimestre nós estaremos comentando a lição que tem como tema do trimestre Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensino de Jesus no Evangelho de João. Então, na lição deste trimestre, nós estaremos estudando algumas passagens do livro do apóstolo João, ou seja, o Evangelho de João. E na lição de hoje, que é a lição de número 1, nós comentaremos o tema que tem como título Conhecendo o Evangelho de João, uma lição introdutória ao Evangelho do apóstolo João. O autor da lição, como em toda a maioria das lições, vai dividir em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o autor, época e propósito. Então, o autor do livro do apóstolo João, ou seja, do Evangelho de João, é o próprio João. E ele termina o seu livro falando sobre isso. Em João, capítulo 21, versículo 24, ele forma de forma clara: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Então, o autor do Evangelho de João, que leva o seu nome, é o apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Tanto Tiago quanto João, seu irmão, eram pescadores, e Cristo chama eles para fazerem pescadores de homem. Então, meu amado irmão, nós temos que entender que João é irmão de Tiago, filho de Zebedeu, porque lá em Atos vai surgir outro Tiago, que é o irmão de Jesus, porque esse Tiago, que é irmão de João, ele vem a ser morto. Isso está registrado no livro de Atos. E este João que escreveu o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira epístola de João e Apocalipse, ou seja, João escreveu 5 livros do Novo Testamento. Então nós estamos falando desse João, é o Evangelho de João, que ele é particular, porque ele tem uma particularidade em relação aos outros evangelhos. Os outros evangelhos nós chamamos dos evangelhos sinóticos. Sinótico porque existe uma similaridade entre Mateus, Marcos e Lucas. Eles falam de passagens, muitas vezes, as mesmas passagens com palavras diferentes. Ou seja, ele fala dos mesmos aspectos da vida de Cristo. Eles frisaram muito mais a humanidade de Cristo, enquanto João vai frisar mais a divindade de Cristo, o verbo que se fez carne. Por isso o apóstolo João, o livro, o Evangelho de João, ele não é um dos evangelhos sinóticos, porque ele não tem muita similaridade com os outros evangelhos. João, ele fazia parte também daquele ciclo dos 12, e dentre os 12 tinha 3 discípulos que se destacavam, que eram mais chegados a Cristo. E dentre esses discípulos estava João, tanto ele quanto seu irmão e Pedro. João também é conhecido como um apóstolo do amor. Isso fica claro quando nós comentamos um pouco sobre as escrituras. Quando fala o discípulo apóstolo do amor, sabemos que foi o apóstolo João, porque ele é aquele que recostava mesmo a sua cabeça sobre o ombro de Cristo na ceia. O escrito desse evangelho, provavelmente esse evangelho foi o último a ser escrito, está entre o ano 80 e 95 depois de Cristo, é a data que se tem sobre esse evangelho de João, da época de sua escrita. E João também tem uma característica, porque ele era tanto um evangelista quanto um apologista, ou seja, evangelista, porque ele pregava a mensagem de Deus e levava as pessoas a crer em Cristo. No livro de Atos registra isso de forma clara, como ele e Pedro iam ao templo, à sinagoga, orar, e as coisas que eles faziam
eram presos, mas não deixavam de anunciar a palavra de Deus. E apologista, porque João defendia a divindade de Cristo, tanto quanto a sua humanidade, porque João tinha certeza, não só ele, como todos os discípulos, que o Cristo veio em carne, ou seja, Deus encarnou. Porém, ele tomou a forma de homem, mas ele era Deus. Ele era divino. Então, essa natureza que nós chamamos hipostática de Cristo, que era 100% Deus e 100% homem, é defendida pelo apóstolo João, principalmente na sua primeira carta, na sua primeira epístola. E ele fala bem claro disso, ele defendendo ali tanto a humanidade de Cristo, em oposição aos gnósticos, que diziam que Cristo não veio em carne, veio apenas em espírito, porque eles defendiam essa tese de que o espírito é bom e a carne é má. Então, se o espírito é bom e a carne é má, Cristo não poderia vir em carne, mas Cristo veio em carne. É isso que João está defendendo, que ele fala que aquilo que nós vimos, nós tocamos, falando do Cristo, que ele veio. E João, então, era um apologista, e um exímio apologista. O segundo tópico da lição vai falar sobre a riqueza doutrinária do Evangelho de João. Vai falar sobre a cristologia e a trindade. Já em seu primeiro capítulo do livro, João já começa de forma esplêndida, mostrando que verdadeiramente Cristo é Deus. Então ele chega com a cristologia. É um evangelho cristocêntrico. E ele vem falando, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele também vem mostrando, meu irmão, algumas doutrinas fundamentais da fé cristã, que é que Cristo é Deus. E Deus subsiste em três pessoas, ou seja, o Deus Pai, é o Deus Filho, o Deus Espírito. E ele é claro quando mostra o momento do batismo de Jesus. Ele mostra a distinção que existe entre as três pessoas, que de fato existem três pessoas, porque Deus, quando se revelou naquele dia e foi registrado através da inspiração do Espírito Santo na vida de João, para registrar isso, fala que o próprio Cristo veio ao Rio Jordão para ser batizado, e no momento que ele está sendo batizado, ouve-se uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo, fazei tudo o que ele vos disser. E a Bíblia também relata que Cristo estava no rio, Deus fala dos céus e desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e repousa sobre Cristo. Ou seja, meu irmão, aqui está aparecendo as três pessoas da Trindade. Cristo dentro do Rio Jordão, uma voz falando com Cristo do céu e o Espírito Santo descendo sobre Cristo. Então, indiscutivelmente, são três pessoas. E João está defendendo isso em seu evangelho porque ele está falando sobre isso. Ele fala, como apologista, ele defende a cristologia, ele defende a doutrina de Deus, ele defende a doutrina da Trindade, porque tudo isto está em seu evangelho. João também fala sobre Cristo, o Deus Criador, porque Cristo é incriado, meu irmão. Cristo não foi criado. Ele é o Deus encarnado, mas ele existiu desde sempre. Cristo é Deus, Cristo não foi criado. Até porque Cristo tem todos os atributos da divindade. Existem atributos, meu irmão, que é exclusivamente da divindade, ou seja, exclusivamente de Deus. E Cristo, como Deus, ele tinha esses atributos, que seja onisciência, onipresença, onipotência, bem como a eternidade. O princípio, que era Cristo, ele estava na eternidade passada. Por isso João escreve, como falamos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, quando houve esse princípio que foi revelado a Moisés, observe que Cristo já existia como verdadeiro Deus e eterno. Ou seja, Cristo não teve princípio. Cristo não foi criado. Porque ele participou com o Pai e o Espírito Santo na obra de todas as coisas. João 1,3 fala:
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo é Deus. Cristo estava lá, porque ele é Deus. Por isso o autor, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aquelas palavras que o Espírito Santo inspirou a escrever. Façamos o homem conforme a nossa semelhança, ou seja, façamos no plural. Na Torre de Babel está a mesma coisa. Deixamos e confundamos os homens. Meu irmão, João é claro, mostrando que Cristo verdadeiramente é Deus. Não é à toa que ele é singular. É um evangelho singular que vem mostrar a divindade de Cristo. Cristo no Antigo Testamento, João vem falar também sobre isso. Que Cristo já estava assim, porque nele estava a vida e a vida era a luz do mundo. João 1,4. Meu irmão, Cristo não foi um mero assistente junto ao Pai desde Adão, não. Cristo sempre agiu, sempre estava presente na antiga aliança, aguardando o tempo que haveria de se manifestar para fazer a obra que foi prometida lá no Éden. Cristo já estava no Antigo Testamento, Cristo já estava lá. E a promessa de respeito a ele, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E este que pisaria a cabeça da serpente era Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala: todos de uma mesma bebida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Aqui está falando, meu irmão, da peregrinação do povo no deserto, porque Cristo já estava lá. E João vem falar sobre isso. E por fim, para encerrarmos essa lição introdutória do Evangelho de João, vamos falar sobre a cristologia, ou seja, sinais, sermões e declarações. Os sinais miraculosos, o autor vai falar sobre esse subtópico, que vinha apresentar Jesus, homem, mas manifestando a sua glória como unigênito do Pai. A completa, meu irmão, humanidade de Cristo em perfeita consonância com sua completa divindade. E no Evangelho de João vai ser narrado alguns dos milagres que foram feitos por Cristo de forma natural, como homem de forma natural. Cristo estava ali num casamento como qualquer convidado normal estava ali. Ele estava. Porém, ele veio e realizou sinais sobrenaturais, próprios de alguém absolutamente incomum e divino, todo-poderoso, capaz de transformar água em vinho. E realizou inúmeros outros milagres. Mas o interessante é que quando João vem citar esses milagres de Cristo, é porque tem uma finalidade. Não é meramente para mostrar que ele era o cara, vamos falar assim, que Cristo era o cara, não. Mas quando João vem mostrar, assim como os outros evangelhos, mas principalmente João, que nós estamos estudando, quando ele vem mostrar esses sinais, esses milagres que vêm a serem realizados por Cristo, é para mostrar que tanto Cristo como Deus, ou seja, Cristo e o Pai eram uns. Observe que sempre João direciona a finalidade de seus escritos para mostrar que Cristo é Deus, que Cristo é o Deus encarnado. E essa é a finalidade de João escrever. Você vai perceber isso ao longo deste trimestre, quando nós vamos comentar as passagens que foram separadas pelo autor da lição para comentarmos sobre o livro de João. Então João tinha essa finalidade de demonstrar que Cristo e o Pai são um. São um. E sem prejuízo algum
de sua completa sujeição ao Pai através da encarnação. Porque Cristo, quando ele se encarna, meu irmão, ele se despiu de sua glória. Observe que Cristo despiu-se de sua glória. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele e Deus eram um, porém ele se despiu de sua glória. Ele não teve por usurpação de ser Deus naquele momento de sua encarnação, do Verbo encarnado. Mas antes, ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, meu irmão. Então, Cristo veio e tomou a forma de servo. Não é à toa que você vai encontrar nas Escrituras Sagradas Cristo sempre falando: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Qual o propósito de Cristo vir? Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, ele se sujeitou. Ele tomou a forma de servo e como cordeiro mudo foi levado ao matadouro e morreu para ser propiciação, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Então João entendia isso e compreendia isso. Então no livro de João, além desses sinais da transformação da água em vinho, existem outros 6 sinais. E certamente nós vamos comentar sobre estes sinais ao longo deste trimestre, falando pormenorizamente de cada um destes sinais, assim como a transformação da água em vinho, a cura do paralítico em Betseda, a cura da filha de um oficial do rei, Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia, o cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, nós também vamos falar. Então tudo isso nós vamos falar. E João, quando está escrevendo seu evangelho, ele fala que não é possível escrever tudo aquilo que Cristo fez. Não é possível escrever porque não teria um livro. Ele usa uma hipérbole, ou seja, uma figura de linguagem para mostrar um exagero que não tem como. E ele fala isso em João capítulo 21, versículo 25. Nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem acerca daquilo que Cristo fez. É muita coisa, meu irmão. Não tem como. Então o que foi escrito é para o nosso proveito. Aquilo que foi escrito que chegou até nós é para nosso proveito. Os sermãos cristológicos. Ou seja, está falando aqui de como Cristo mostrava-se. Esses sermãos cristológicos, porque Cristo, meu irmão, ele fazia tanto o evangelismo em massa quanto o evangelismo pessoal. No livro de João tem algumas citações do evangelismo pessoal que ele fazia, assim como aconteceu com Nicodemos, que era um fariseu, mestre da lei, foi ter com Jesus à noite para tirar algumas dúvidas e compreender o que estava sendo propagado naquela sua localidade. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele realmente reconhece que Cristo é um profeta enviado de Deus, ele entende que Cristo é Deus, mas Cristo fala para ele que é necessário nascer de novo, porque não adianta apenas crer no milagre e saber que Cristo veio de Deus, mas tem que ter um passo fundamental na sua vida, que é o nascer de novo. E Cristo tinha esses sermãos cristológicos. Assim como Cristo teve essa atitude com esse mestre da lei, que ele sabia que Jesus era um mestre vindo de Deus por causa dos sinais que Jesus fazia, mas isso não era suficiente para ele alcançar a salvação. Por isso Cristo fala: é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não verá o reino de Deus, não entrará. E da mesma maneira, Cristo fala isso de forma, com outras palavras, para a mulher samaritana. Ou seja, Cristo tinha esse lado de evangelismo pessoal. A Bíblia fala que a gente vai falar sobre essa passagem da mulher samaritana, mas falando um pouco sobre essa mulher samaritana, fala que ele tinha que ir a um determinado lugar e tinha que passar por Samaria, não precisava dar a volta, mas o caminho seria cortado se fosse por Samaria. Observe que Cristo vai ao encontro daquela mulher, porque ele sabia que os samaritanos certamente nunca iriam para a Judéia, nem muito menos para Jerusalém, para ouvir e ver Cristo. Nunca. Então Cristo foi até eles, ou seja, Cristo apenas, meu irmão, ele não é aquele que vem convida o pecador para vir para a igreja.
Cristo não é aquele que apenas dá o convite, não. Cristo é aquele que vai até o pecador e leva a mensagem de salvação. E foi o que ele fez com a mulher samaritana. E para encerrarmos a nossa lição, vamos falar sobre as declarações divinas. Porque além dos sinais e dos sermões, o Evangelho de João traz 7 declarações de Jesus que revelam sua deidade. Porque nós falamos sobre isso, que o Evangelho de João é distinto dos outros 3, porque ele vai mostrar a divindade de Cristo. Em todas elas, Cristo vem e se apresenta como o Eu Sou. O mesmo Deus que se manifestou a Moisés como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Em João, esse Deus único e eterno se revela nas figuras de Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por fim ele fala, eu sou a videira verdadeira. Meu irmão, observe só. Então as declarações divinas no livro de João vêm fazer esse paralelo com o encontro que Deus teve com Moisés para mostrar que o eu sou é Cristo. E é Cristo que está falando aqui. Cristo que está falando. Então João entendia e compreendia que Cristo era o verbo de Deus. E por isso Deus, assim, através do seu Espírito Santo, ilumina e revela e inspira o apóstolo João para escrever o seu evangelho, ao qual este trimestre nós estaremos estudando e nos debruçando sobre ele. Esta lição foi apenas uma introdução do Evangelho de João. Nas outras lições, nós estaremos entrando a alguns temas que foram escolhidos pelo autor da lição para comentarmos com os irmãos. Então, esta primeira lição que falou sobre conhecendo o Evangelho de João, nós assim estamos encerrando e estamos dando início a esse trimestre que vai sobre Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Então, meus amados irmãos, que Deus continue abençoando vocês, continue nos acompanhando. Não se esqueça, aqui na descrição desse vídeo, nós temos acesso a um teste online. Os jovens gostam muito do teste online, bem como os professores de levarem para a sua sala de aula. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast do seu canal. EBD Fácil e Motivadora, se assim o Senhor permitir, que a graça de Deus esteja com vocês.